Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é a questão de 2022 do Enem e ela trata sobre eletromagnetismo. É uma questão teórica e ela não é muito complexa. Então vamos ver o que a questão pede para a gente. O físico Hans C. Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Isso foi uma constatação que ele fez, que ele descobriu e conseguiu provar através desse experimento. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo uma corrente elétrica. Então, o que ele percebeu? Quando você vê um fio que está sendo atravessado por uma corrente elétrica, essa corrente elétrica que atravessa o fio vai gerar em torno dele um campo magnético que vai contornar esse fio, tá certo? Um campo magnético circular. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Então você pegou 3 pontos que estão à mesma distância do fio. Então você consegue passar uma circunferência que passa pelos esses 3 pontos. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Então, ele disse também que o campo magnético da Terra para esse experimento é desprezível. Então, a bússola ela vai se alinhar somente devido ao campo magnético gerado por esse fio, certo? E o que seria isso, então? O campo magnético gerado por um fio, a gente descobre ele através da regra da mão direita. Porque, imagina o fio aqui. Se você tem a corrente passando pelo fio para cima, então o campo magnético é no sentido anti-horário. E se ele for para baixo, ele é no sentido horário. Já já vocês vão entender o que eu quero dizer com horário e anti-horário. Porque tem orientação o campo magnético sim, tá bom? Eu não vou destrinchar essa fórmula aqui não, porque não é o objetivo. A questão ela é apenas teórica. μ0 é a permeabilidade do meio, o I é a corrente que atravessa o fio, 2π é um número, é uma constante, e R é a distância entre o fio e o ponto que você quer saber onde é o campo magnético, quanto ele vale. Pela regra da mão direita, como é que seria o campo magnético nesse fio? Ora, então se eu tenho o fio, e esse fio aqui ele é vertical e para cima, a corrente é para cima, então dedão no sentido da corrente, meu campo magnético é no sentido anti-horário. Então, desenhando, a gente tem várias formas de mostrar. Eu posso mostrar pelas setinhas aqui, contornando o fio no sentido anti-horário, ou como aqui embaixo. Essas cruzinhas representando o campo magnético entrando na folha de papel e os pontinhos, o campo magnético saindo da folha de papel do outro lado do fio. Então, resultado, campo magnético anti-horário. Fechou? Agora a gente vai entender como é que a bússola se alinha em relação às linhas do campo magnético. Ora, se eu tenho um plano e tenho as linhas de um campo magnético sobre esse plano, neste caso, para ficar mais fácil, eu coloquei um campo magnético uniforme. E essas linhas de campo magnético elas estão orientadas para cima e para a direita. Como que então eu sei qual que é o polo norte e o polo sul? Existe uma regrinha que diz assim, ó, de onde as linhas de campo magnético saem é o meu norte e aonde elas chegam é o meu sul. Os opostos não se atraem, então o norte da bússola tem que ser atraído pelo sul do campo magnético e o sul da bússola tem que ser atraído pelo norte do meu campo magnético. Então, as minhas bússolas elas se alinham com o norte no sentido das linhas de campo magnético, que no nosso caso elas são no sentido anti-horário. Fechou? Ora, se a gente for olhar, a letra A não pode ser porque elas não estão alinhadas com a linha do campo magnético, nem a B tampouco. Na letra C, a gente tem uma bússola aqui que também não está alinhada, só poderia ser letra D ou letra E. Mas no caso da letra E, é o sul que está orientado com a linha do campo magnético e está no sentido anti-horário. Então, só pode ser letra B. Fechou?
Então, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá certo? E a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.